Olá, pessoal! Hoje vou falar então sobre Reading Articles Methodology Section. Vamos falar sobre a seção de metodologia em artigos científicos, como que ela é estruturada, né, e que elementos da língua inglesa nos apontam a estrutura e os elementos que compõem a seção de metodologia. Então, a metodologia, it's an explicit bridge between the review of relevant literature and the newly obtained results. Então, ela é essa ponte, né, entre a revisão de literatura relevante para o artigo que você está escrevendo, né, ou para o artigo que você está lendo, and the newly obtained results. E os resultados desse artigo, né? Então, a gente tem que entender a metodologia como uma seção de ponte, ou seja, ela vai interligar a revisão de literatura e os resultados obtidos, né, por meio das ferramentas metodológicas, os instrumentos de pesquisa utilizados para angariar esses resultados. So, methods include details about the progression of procedural steps. Os métodos também vão incluir detalhes sobre a progressão dos procedimentos que são no sentido de steps, né, de passos. Então, procedure steps quer dizer que você vai ter passos dentro, né, da sua pesquisa, procedimentos. Primeiro você vai fazer uma coisa, depois a outra, e em terceiro momento outra ferramenta você vai usar, por exemplo, né? And provide sufficient specification for replication studies. Então, além de incluir detalhes desses steps, desses momentos, passos de pesquisa, a metodologia também vai ter que, né, estar colocado lá no texto uma especificação para que os estudos possam ser replicados no futuro. Então, você tem que construir uma metodologia coesa e coerente para que no futuro alguém queira replicar a sua metodologia, consiga fazer isso com êxito, né? Então, tem que ter muitos detalhes e ter especificações bem detalhadas para essa metodologia poder ser replicada em estudos futuros. Então, aqui um resumo em português, né? Segundo Mota-Roth-Rendes, o objetivo da seção de metodologia é apresentar os materiais e os métodos, né? Que seriam o quê? Os participantes ou sujeitos da pesquisa. Novamente, aqui os participantes não precisam ser sempre pessoas, né? Humanos, então pode ser a planta em si, né? Pode ser um animal. Por isso que a gente chama participante ou sujeitos da pesquisa, né? Instrumentos de pesquisa, procedimentos, né? Que são os steps que eu estava falando antes, critérios de pesquisa, né? Variáveis, categorias de análise, vai depender também do estudo que você está lendo ou fazendo. Então, a metodologia, ela tem que apresentar todos esses elementos ali que vão ser adotados, né? Para explicar, melhor explicar os resultados da pesquisa, né? Como que você chegou nos resultados da pesquisa. Então, a função dessa seção é narrar os procedimentos de coleta e análise de dados e descrever os materiais que levam à obtenção dos resultados, com maior ou menor detalhamento, né? Dependendo do objeto do estudo em si, né? Do objeto do estudo em si, certo? Então, aqui, novamente, a foto do meu whiteboard, do quadro branco, né? Onde eu consegui colocar em apontamentos aqui nas flechas, né, o que cada seção no artigo científico pode compreender. Então, ali na metodologia, né, dentro dessa estrutura IMRD que a gente já vem falando, nós podemos ver os participants, que seria o corpus, né, essa palavra em latim, o corpus da pesquisa em si, que pode ser tanto humanos como seres inanimados, objetos, whatsoever, né, ou dependendo da pesquisa que você está fazendo. Os métodos utilizados, né, então que metodologia, que método em si eu estou usando especificamente, né, uma metodologia quantitativa, é uma metodologia qualitativa, então isso também vai ser colocado aí, além de métodos, né, específicos da área do conhecimento que estão sendo usados naquele artigo. Instrumentos utilizados também, né, então questionários também pode ser, ou instrumentos, né, da lida do campo, poderão entrar como instrumentos de pesquisa aqui. Período da pesquisa, o tempo e procedimentos. Bom, como eu ia comentando aqui, o período da pesquisa, né, também é importante mencionar dentro da seção de metodologia. O que seria o período da pesquisa, né? Por quanto tempo essa pesquisa foi desenvolvida? É uma pesquisa que levou meses, anos, né? E também pode ser mencionado aqui o período especificamente, né? Uma data em si, tal mês até tal mês,
dia até tal dia, também entra dentro da seção de metodologia. E os procedures, né, que são os procedimentos. Os procedimentos, eles vão estar construindo toda a seção de metodologia, porque primeiro você escolhe os participantes da pesquisa, você seleciona o seu corpus de pesquisa, né? Depois você seleciona os seus métodos e você vai contando os passos, os steps, né? Dos procedimentos que vão alinhando e costurando essa metodologia, né? Então, participantes, métodos, que instrumentos foram utilizados, por quanto tempo, né, foi feita essa pesquisa e assim por consequência. Em relação ao tempo verbal, depois vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas o tempo verbal nas sessões de metodologias geralmente está dentro do past tense, dentro do tempo passado, né? Porque você está relatando tudo aquilo que você fez para chegar nos resultados. Então, por isso, metodologia e resultados são sempre no past tense. No tempo passado. Não sempre, né? Pode ser que a gente ache artigos que vão mobilizar tempos verbais diferentes, mas numa análise geral, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas científicas da área, né, linguística sobre a estrutura de um texto científico, né? Geralmente a metodologia e os resultados estão no tempo passado. Então, qual seria a estrutura dessa sessão de metodologia, né? A estrutura, ela vai depender muito, né, do que o autor gostaria de colocar, da pesquisa científica desenvolvida em si, mas, no geral, nós podemos pensar em 3 grandes movimentos dentro da sessão de metodologia. O primeiro movimento seria as características da amostra. O que vai estar dentro do primeiro movimento? Então, todas as características referentes à amostra, ao corpus da sua pesquisa. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para você sobre aquele texto que a gente já estava analisando sobre o capim amargoso e a questão do glyphosate, do glifosato, né? Então, o que vai estar dentro da característica da amostra? Todas as características do participante em si dessa pesquisa. No caso daquela pesquisa que a gente estava analisando, seria o capim amargoso, né? Então, questão de tamanho, onde foi coletado, dentro dessas características, né, do participante específico em si que está sendo analisado no artigo científico. Isso seria o movimento 1. O movimento 2 vai falar sobre os procedimentos de pesquisa. Aqui nós temos que pensar em steps, né, que são os passos em inglês, steps. Então, o que você fez com o capim amargoso primeiro, né? O que o autor, lá os autores da pesquisa resolveram, né, com o capim amargoso, que é a característica a amostra em si que eles tinham, né? O objeto de estudo em si era o capim amargoso. Então, que procedimentos foram feitos a partir disso? Foi feito eles coletaram esse capim amargoso em um certo momento, depois eles analisaram em laboratório, eles cortaram esse capim amargoso com alguma ferramenta em si, né? Roçaram. Então, como que foi feito esses procedimentos de pesquisa para alcançar aquele objetivo específico que eles tinham no artigo científico, né? E o movimento 3 vai falar sobre os recursos, as técnicas ou equipamentos utilizados, né? Então, pode ser que esses movimentos, eles aconteçam dessa ordem. Primeiro eu consigo ver bem o movimento 1, depois o 2, depois o 3, em parágrafos em si, mas eles também podem acontecer no mesmo parágrafo, né? Eu posso apresentar a amostra e já ir falando dos procedimentos da pesquisa, e dentro dos procedimentos eu já vou, né, nomear algum recurso, alguma técnica que foi utilizada, né, um equipamento em si, um equipamento de corte, né, para fazer a roçada do capim amargoso também pode ser colocado aqui como um movimento 3, né? Porque é um equipamento utilizado nesse caso, mas ele não precisa aparecer nessa ordem especificamente no texto, né? Vai muito da característica da escrita do autor. Mas a gente consegue ver, por exemplo, pode acontecer da gente ver num mesmo parágrafo o movimento 2 e o movimento 3 acontecendo, né? A gente consegue ver procedimentos da pesquisa, o autor está colocando lá em primeiro momento, em segundo momento, né? E quais os equipamentos foram utilizados, tudo isso no mesmo parágrafo. Pode acontecer também. Então, vamos analisar agora o artigo científico, aquele do Glyphosate, Resistant Sourgrass Management Program Associated Mowing and Herbicides. Então, agora nós vamos analisar, então, esse artigo científico que nós já analisamos na questão da introdução, quando estávamos pensando na estrutura da introdução, nós analisamos esse mesmo artigo científico. Agora vamos analisar a seção de metodologia que esse artigo traz.
Então, eu trouxe aqui um primeiro excerto, tá, da seção de metodologia do artigo, onde eles colocam lá, né, esse é o primeiro parágrafo da seção de metodologia desse artigo. Ele começa com: Experiment 1 was performed in Mandagassu, Paraná, from January to April 27. Então, aqui, pela essa primeira frase, a gente já consegue perceber que está falando do tempo, né, no local e do tempo de duração dessa pesquisa, né, desse experimento 1 que foi performado, foi feito na cidade de Mandagassu, no Paraná, no período de janeiro a abril de 2017. Então, nós, já por esses elementos aqui, a gente já consegue pensar que o que está acontecendo dentro desse parágrafo aqui que eu estou mostrando para vocês é o movimento 1, né? Características da amostra. Por quê? Porque uma das características da amostra é mostrar também o local, né? A localização e o período onde foi feito os experimentos, né? Onde foi retirada a amostra, no caso. Bom, além dessa menção ao local e ao período da pesquisa, né, na primeira linha que já nos mostra que é o movimento 1, características da amostra, logo após, os autores, então, eles nomeiam qual seria essa amostra em si, né? Individual plots measure 4 by 4 meters in size, totaling 16 square meters. Então, eles mencionam ali que os terrenos, os plots, seriam terrenos ou lotes individuais, foram medidos 4 por 4 metros em tamanho, totalizando 16 metros quadrados. Então, aqui a gente já tem qual que é a característica da amostra em si, né? Esses individual plots, que seriam os lotes, terrenos, tem a ver com sour grass, né? Está se relacionando ao capim amargoso. Outra menção que tem ali, que eu também marquei em vermelho, é 3 to 4 sour grass clumps per square meter. 3 a 4 sour grass clumps. O que seria o sour grass clumps? Seria o capim amargoso em sentido de touceira, de tufos, né? Clumps seria uma touceira ou tufo. Então, essa touceira, né? 3 a 4 touceiras de capim amargoso por metro quadrado, with an average height, com uma altura média de 1,6 metros. Então, aqui os autores estão caracterizando essa amostra, no sentido de nos dizer a localização dela, desde o início ali, né, onde foi performada essa pesquisa, o período dessa pesquisa, e também caracterizando o capim amargoso em si, que é, né, o corpus específico desse artigo que a gente está analisando. Então, aqui nós podemos ver que esse primeiro parágrafo já apresenta o movimento 1, que seria a característica da amostra. Já na segunda parte, aqui o segundo parágrafo lá do artigo científico, a gente consegue ver aqui que nós temos was plan, were constituted, was composed, nós temos vários verbos. Eu marquei para vocês aqui verbos. Por que eu marquei isso? Porque aqui a gente já consegue ver que pelos verbos utilizados, a gente tem o movimento 2, que são procedimentos da pesquisa. Por quê? Nós temos ali o experimento 1, was planned, foi planejado. Levels of first factor, os níveis do primeiro fator, were constituted, foram constituídos. The second factor was composed, o segundo fator foi composto de. Então, nós temos aqui procedimentos. Por quê? Porque está nos dizendo passos da pesquisa. Primeiro foi planejado, depois foi constituído e depois foi composto. E além disso, a gente tem ali, né, menção a primeiro e segundo fator, the second factor. Então, isso já me mostra, né, procedimentos sendo colocados na pesquisa. Próximo que eu marquei ali tem a ver com questão de sequência, né? Então, a própria palavra sequential applications of glyphosate clethodim, aplicações sequenciais, né, desse elemento ali que vocês estão vendo, o glifosato, né, também nos mostra que está sendo um procedimento, foi um passo em si da pesquisa, né? Teve uma aplicação sequencial e depois isso aconteceu no intervalo de 15 dias, interval of 15 days, followed by another application. Teve uma aplicações sequenciais, um intervalo e outra aplicação, né? Então, nós conseguimos ver
pelos verbos em si, aqui nós temos verbos no passado, na voz passiva, né? Todos esses elementos que constituem steps, passos, né, da pesquisa, desde um primeiro momento até a finalização desse experimento em si. Continuando, então, o próximo parágrafo do artigo científico traz o seguinte, as seguintes informações que eu coloquei ali em vermelho para vocês. Então, já temos uma palavra explícita, né? O que são aquelas palavras explícitas nos artigos? Elementos explícitos, né? A gente bate o olho na palavra, a gente já sabe sobre qual seção, sobre qual elemento do artigo científico está falando sobre. Então, ali nós temos the equipment used. Então, essa menção a equipment used, o equipamento usado, já nos mostra que está acontecendo aqui o movimento 3, que são recursos, técnicas e ou equipamentos utilizados na metodologia da pesquisa, né? Então, o equipamento usado aqui, for all mowing operations, por todas essas operações, né, de corte do capim amargoso, né, foi utilizado um Stihl FS 220, que seria, né, procurei a imagem aqui para vocês, que seria esta ferramenta aqui, né, para utilizar a operação de corte desse capim amargoso, né? Então, mowing operation seria a operação de cortar esse capim, a partir do uso desta ferramenta aqui. Outra menção que eu coloquei em vermelho para vocês seria, né, all herbicide treatments were applied with a CO2 pressurized backpack sprayer. Então, todos os herbicidas, né, foram, no sentido aqui, foram aplicados com esse CO2 Pressurized Backpack Sprayer, que seria, né, o que eu coloquei aqui para vocês, essa imagem, seria um costal pulverizador, né, não sei se essa é a nomenclatura que vocês utilizam, né, mas seria um pulverizador, né, que foi utilizado também como um equipamento para essa pesquisa científica. Então, aqui, nesse parágrafo, a gente consegue ver, né, um elemento explícito, que seria a palavra equipment, e também o nome dos equipamentos, né, em si utilizados para a metodologia da pesquisa. Então, aqui fica bem claro que está acontecendo o movimento 3. Então, claro que a metodologia da pesquisa, a gente vai pegar o artigo científico em si, né, inteiro lá, ele tem muito mais parágrafos do que só esses 3 que eu trouxe aqui para vocês, né, para exemplificar. Mas a gente vai continuar lendo, a gente consegue ver menção a esses 3 movimentos acontecendo na seção de metodologia da pesquisa, ok? Então, aqui só um resumo, né? Vocês já têm lá no Moodle a tabela com os tempos verbais. Então, só para a gente lembrar que na metodologia nós temos geralmente o tempo passado acontecendo, né? Aqui eu coloquei para vocês todos os tempos no passado que tem no inglês, que é o simple, o progressive, o perfect e o perfect progressive, né? Todos esses tempos podem aparecer numa seção de metodologia. E o que também é importante guardar é a questão de voz ativa e voz passiva, né? Lembra que eu falei para vocês que na metodologia, geralmente nós temos, né, muito uso de voz passiva. Por quê? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O que é voz ativa e o que é voz passiva, né? Então, a voz ativa vocês têm ali, ó. You stole the cookie from the cookie jar. Você roubou o cookie, né, o biscoito, do pote de biscoito. Então, você roubou. Na voz passiva, o que eu vou colocar? A pessoa que fez a ação, né, ela não vai aparecer mais nessa frase. O que vai ficar em evidência é o que foi roubado no caso aqui. Então, a voz passiva fica: The cookie was stolen from the cookie jar. O biscoito, o cookie, foi roubado do seu vidro, do seu pote de biscoito, né? Então, aqui tem um apagamento do agente. Quem que roubou? Ninguém sabe, né? Então, isso é bastante utilizado na escrita acadêmica. Por quê? Vamos ver aqui o próximo slide. Então, aqui nesse próximo slide, vocês têm também uma frase na voz ativa e na voz passiva. Então, na voz ativa, eu tenho a frase aqui: Scientists used laser in that operation. Eu coloquei tanto o verbo presente como no passado, né? Porque a voz passiva pode acontecer tanto com os verbos, né? No presente, passado e outros tempos verbais também, né? Então, eu coloquei aqui os 2 elementos para vocês poder revisar depois sobre isso. Então, a voz ativa me diz aqui: os cientistas usaram, né,
Estou usando aqui o passado, porque geralmente a gente vê voz passiva no passado, na seção de metodologia, né? Então, os cientistas usaram lasers naquela operação. Então, aqui eu sei, né? Quem que foi o sujeito dessa ação? Foram os cientistas, eles usaram laser naquela operação. Na voz passiva, o que que fica em evidência? O que que foi usado em si, que são os lasers. Lasers foram usados, were used, by scientists in that operation. Os lasers foram usados pelos cientistas naquela operação. Então, o que que acontece aqui? Eu tenho um apagamento, eu não preciso, na verdade, nem escrever que foi usado by scientists, que foi feito, né, foi usado pelos cientistas. Eu não preciso colocar isso no meu discurso lá no artigo científico. Por quê? Porque já, né, infere-se que quem fez todas as ações, trabalhou na metodologia, né, angariou os resultados da pesquisa, foram os autores em si. Então, eu não preciso dizer, né, eu, autora, usei lasers na operação, né, ou eu, autora, usei a ferramenta tal. Não, você apaga, né, tem um apagamento dessa autoria, porque já pressupõe-se, né, se você está escrevendo aquele artigo, você é o autor, né, daquele estudo, então não precisa ter essa menção a você ou ao cientista em si. A menção, né, o foco, vai no que foi encontrado, no que foi feito em si. Então, sempre a gente tem essa mudança, né, não precisa falar quem fez, que o sujeito, né, a gente traz o objeto para frente da frase, que é a voz passiva em si, né. Então, lasers were used, os lasers foram usados, né, in this study, nesse estudo. Já seria suficiente para explicar, né, uma parte da metodologia de uma pesquisa científica, ok? Então, vocês têm lá no Moodle mais um vídeo, ok, de apoio sobre a voz passiva, uma explicação um pouco mais elaborada. E se vocês tiverem dúvidas sobre algumas das questões trabalhadas nessa videoaula, pode ser tanto a questão, né, da estrutura da metodologia, como que eu vou perceber, né, essa estrutura dentro de um artigo científico que eu estou lendo, ou também a questão gramatical, né, na questão do tempo passado e da passive voice, da voz passiva na língua inglesa. Também fico à disposição para tirar dúvidas de vocês sobre esses dois tópicos aí, certo? Muito obrigada, pessoal, e tenham um bom dia.